já ouviu falar sobre a polêmica Fundação SCP? A Fundação SCP é antiga, já vem sido falada na internet há muitos anos. A sigla SCP significa Secure, Contain, Protect, segurança, contenção e proteção. A fundação tem como objetivo localizar, catalogar e conter seres, locais ou objetos que possuam algum tipo de poder paranormal. Falando de forma detalhada, a Fundação SCP é responsável pelo estudo e contenção de seres, locais e objetos que possuem algum tipo de propriedade anômala e que podem ou não trazer riscos para a humanidade. Caso algo não traga risco, eles estudam e depois liberam essa criatura ou esse objeto ou esse lugar. Veja bem, a Fundação atua para manter a normalidade, para que a população civil em todo o mundo possa viver e seguir em frente com as suas vidas diárias sem medo, desconfianças ou dúvidas em suas crenças normais. E para manter a independência humana de extraterrestres, seres extradimensionais e outras influências. Então a base da fundação é proteger a raça humana. Existem diversos tipos de documentos e informações que foram apagados ou até mesmo sumiram para proteger a Fundação SCP. Existem 3 tipos de classes comunentes que são atribuídas a eles. O Safe, conhecido como seguro. Essa classe é dada àquele SCP que não demonstra nenhum tipo de perigo aos pesquisadores, ou que já foram contidos de maneira que não possam causar nenhum tipo de transtorno. Esse tipo de SCP não transparece nenhum risco, porém, geralmente, eles fazem a contenção para que eles não possam chocar a humanidade. Esse tipo de SCP, da classificação segura, anda livremente por aí dentro da fundação e alguns até mesmo auxiliam a fundação para encontrar novos SCPs que estão perdidos por aí. A segunda classificação é a Euclide. Um SCP classificado como Euclide é quando seu comportamento não pode ser previsto, seja porque o item possua consciência ou inteligência acima da média. O seu comportamento geralmente é muito estranho. Não se pode falar que ele vai avançar ou agredir alguém. Esse tipo de SCP é muito instável, então a contenção deve ser empregada a todos eles. E eles são designados como Euclide, e alguns podem até mesmo se tornar auxiliares das pesquisas de outros SCPs, que são os mais avançados que conhecemos. Os mais avançados são conhecidos como Keter. Essa designação é dada àqueles que possuam um comportamento hostil ou perigoso à vida humana. São capazes de causar destruição significativa. Ele pode ser hostil à vida humana ou até mesmo à humanidade. Existe uma boa diferença entre ser risco à vida humana e um risco à humanidade. Esse motivo de classificação é que indica que esse sujeito não é só capaz de infligir danos devastadores, mas também indica que os protocolos de contenção devem ser mais extensos. Cuidados que devem ser rigorosamente seguidos, a fim de impedi-los de quebrar a contenção. A investigação sobre a neutralização do tipo Keter é sempre uma prioridade para a Fundação. Os casos que esse tipo existem são bem raros. Em alguns casos, os SCPs com essa designação tiveram que ser eliminados, pois traziam consigo um alto risco à humanidade. Existem também algumas outras classificações em categorias. A categoria anômalo. Qualquer objeto que tenha sido avaliado pela Fundação como não merecendo um estudo mais aprofundado. O neutralizado,
que é segunda classe. Qualquer objeto que já foi destruído ou não tem efeitos extradimensionais. Objetos classificados nesta classe devem ter uma nota afirmando que classe era quando era um SCP ativo. E a última classe é a desclassificado, que é uma designação dada não somente aos SCPs que foram destruídos, mas que também foram repudiados pela Fundação. Existe uma classificação pessoal. A classe A. O pessoal designado como classe A é considerado essencial para as operações estratégicas. Não possui uma permissão para ter acesso direto ao SCP. Porém, quando as circunstâncias exigem esse tipo de interação, quando ocorre uma quebra de contenção, não deve ser permitido acesso às áreas da instalação. Devem ser evacuados do local para um local mais seguro, fora da instalação. O Conselho O5 é um exemplo de classe A. Classe B. São considerados parte essencial para as operações locais da Fundação e só podem acessar os SCPs que já passaram por quarentena e foram dispostos de qualquer efeitos. Em caso de quebra de contenção, todo o pessoal de classe B deve ser imediatamente evacuado do prédio. Classe C. O pessoal designado como classe C possui um acesso direto a todo e qualquer SCP. Qualquer um que tenha um contato evasivo direto deve ser submetido à quarentena obrigatória. A classe D. A classe D é considerada dispensável e são designados a lidar com os mais perigosos SCPs. Porém, não são autorizados a entrar em contato com o pessoal da classe A ou B. O pessoal desta classe diz respeito a presos condenados por crimes violentos. A Fundação utiliza essas pessoas como mão de obra descartável que os governos dão para nos ajudar a trabalhar com isso. Porque quem mexe com esse tipo de SCP geralmente acaba morto, mutilado ou esquizofrênico. Esse tipo de pessoa passa por uma avaliação psiquiátrica regular. Ela deve ser submetida semanalmente a testes psiquiátricos e sanguíneos. Em hipótese alguma, podemos deixar a classe D descobrir a sua função total, que eles são descartáveis. E por último, a classe E. Classificação dada aos agentes de campo ou pessoal de contenção que foram expostos a efeitos potencialmente perigosos. O pessoal da classe E é colocado em quarentena logo que possível, monitorado e rastreado, para qualquer alteração potencialmente nociva de comportamento, personalidade ou fisiologia, e só deve voltar à função depois de ter sido totalmente interrogado e liberado pelas equipes psiquiátricas e médicas. O SCP é uma fundação secreta. Existem poucas informações na internet sobre eles. E é isso que nós vamos tentar descobrir na nova série do canal, onde nós iremos falar sobre os SCPs e tudo aquilo que existe sobre essa organização e sobre as criaturas, objetos e pessoas que supostamente trabalham lá. E você? Você acredita na SCP? Você acredita que há uma organização pelo mundo, protegendo as pessoas de coisas paranormais, desde criaturas, objetos e locais? Escreva nos comentários. Avalie esse vídeo, pois essa é uma nova série que está se iniciando e eu preciso saber se vocês realmente desejam essa série. Muito obrigado a todos que viram, foi um vídeo um pouco mais longo, mas espero que vocês tenham gostado, porque essa série, eu tenho total certeza disso, que vocês irão amar. Tenham uma ótima noite, minhas crianças.